9 dicas para você aprender inglês. Esse vídeo é muito simples, eu trouxe 9 dicas que são até bobinhas. Algumas pessoas conhecem, outras pessoas não, mas pouca gente aplica na prática. Então eu quero que você me prometa um negócio. Você vai assistir esse vídeo, vai anotar as 9 dicas e você vai colocar elas em prática. Porque não adianta nada você saber quais são as 9 dicas, mas não colocá-las em prática, não praticar. A ideia aqui é te ajudar a ficar fluente em inglês. Estamos combinados? Então vamos pro vídeo. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, o seu professor de inglês, e nessa aula de hoje eu vou te contar simplesmente 9 dicas bem simples, bem bobinhas até, para você conseguir aprender inglês, para agilizar seu processo de aprendizagem, para você realmente conseguir chegar à fluência num tempo muito mais rápido do que você está caminhando aí nesse momento. E o que é legal dessas 9 dicas? Aprender inglês é como se fosse uma teia de aranha, uma coisa vai ligando a outra, sabe? E aí, isso aqui é importante, aí você dá outra dica importante porque está relacionado com essa dica anterior, e aí você vai relacionando várias dicas que dão aquele efeito de bola de neve. Você começa pequenininho e o negócio vai crescendo, 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 crescendo. Então é bem legal a gente ligar essas dicas de uma forma que faça sentido, como se fosse um dicão ao todo, assim, não sei nem se existe essa palavra, mas é uma dica grande ao todo aí quando a gente soma esses 9 fragmentos. Algumas dicas para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas eu duvido que você faça todas as 9. Me coloque nos comentários depois de terminar esse vídeo se você já pratica todas as 9 dicas. E se não, me fala quantas dicas você pratica e quais que você vai começar a praticar depois desse vídeo. Então, sem mais delongas, a dica 1, para alguns pode ser óbvio, para outros nem tanto, mas sim, isso faz diferença, é estude todos os dias. Por que eu tô falando que pra muita gente isso não é óbvio? Ah, Lucas, estude todos os dias, que dica clichê, coach motivacional. Não, cara, a verdade é o seguinte, os cursinhos de inglês, esse negócio todo que rola, você tem aula geralmente 2 vezes por semana, tipo terça e quinta, ou segunda e quarta, ou então rola aquele intensivão de sábado, sabe? O cara começa 8 horas da manhã, vai até 2 horas da tarde direto, uma vez por semana. Cara, isso não adianta. Você pode fazer só aula terça e quinta, segunda e quarta, sabadão, cara, não importa, desde que você também estude nos outros dias, tá? É importante você estudar todos os dias, porque você cria uma rotina na sua cabeça e você consegue ir emendando um aprendizado no outro. Não precisa ser muito tempo todos os dias, um pouquinho já resolve. Qual que é o ideal? Ah, cara, eu ia te falar que pelo menos ali uns 45 minutos ali, 1 hora seria o ideal, mas se você tem 15 minutos por dia, cara, 15 minutos por dia você estuda inglês, isso vai fazer muita diferença. É muito melhor você estudar, tipo, meia hora todo dia, dá tipo 3 horas e meia na semana, digamos assim, vezes 7, né? Do que você pegar um intensivão de 5, 6 horas no sábado. Cara, não adianta. Todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Aquela história do 9 mulheres grávidas não podem fazer um filho em um mês. É a mesma lógica. Você tem que fazer de pouquinho em pouquinho, respeitar o tempo para adquirir fluência. Ufa, falei muito na primeira dica, então essa dica 2 vai ser muito rápida, que é aumente o seu contato com o idioma. Ou seja, tenta evitar o máximo de português e aumentar o máximo do inglês em tudo que você puder. Então, celular, cara, coloca em inglês. Google, pesquisa as coisas em inglês. Wikipédia, vai pro inglês também. Tudo que você puder fazer em inglês, que você já faz em português, série, música, filme, tudo que você tá fazendo que tenha português, tenta tirar o português. Pode ser uma coisa aos pouquinhos, mas tenta evitar o máximo o português que você conseguir. Claro que não consegue, né? Tudo. Você mora com pessoas que falam português, você vive num país que fala português, e você trabalha em português, e, cara, você vai falar mais português que inglês o dia inteiro, óbvio, mas tudo que for possível, tirar o português e colocar o inglês, ajuda muito. Então faça isso, começa trocando o idioma do seu celular agora mesmo. Agora não, espera acabar o vídeo aí depois você troca. Dica número 3, use o seu tempo ocioso. Pra quem não sabe o que significa a palavra ocioso, aquele tempo que você não tá fazendo nada, o tempo do ócio. Ou seja, cara, muitas vezes você tá ali no transporte, você tá no carro, você tá no busão indo pro trabalho, você tá lavando louça, você tá lavando roupa, você tá limpando casa, você tá fazendo algumas coisas que são atividades bem motoras, operacionais ali. Às vezes você tá lá dando scroll no Instagram lá, vendo stories e feeds de pessoas que você nem gosta tanto. Cara, nesse tempo seu ocioso, em tese, para poder aprender um pouco de inglês. Não tô falando pra você estudar, tipo, pegar livro, fazer exercício, não. Cara, consumir conteúdo em inglês. É escutar, principalmente, em inglês, tá? Então, por exemplo, cara, tá lavando uma louça, tá lavando uma roupa, tá limpando uma casa, tá no ônibus, tá no carro. Cara, mete o fone ali
e mete um podcast em inglês, pode ser um podcast em inglês para iniciantes, ou então um vídeo, ou uma aula, dá algum jeito, usa esse tempo que em tese você não tá fazendo nada de produtivo mesmo, às vezes a gente fica lá no Instagram, no Twitter à toa, sem nada para fazer, no Facebook. Alguém usa Facebook ainda? Acho que ninguém usa Facebook mais. Cara, você fica lá à toa, gasta escutando inglês principalmente, coloca o inglês dentro da cachola aqui, porque no longo prazo isso faz diferença. Dica número 4, essa é polêmica, pouca gente sabe, essa é polêmica, é uma coisa que eu defendo aqui no canal desde o dia 1, que é comece pela pronúncia. Sim, quando você vai começar a aprender um idioma novo, pode ser o inglês, pode ser qualquer outro idioma, estude pronúncia antes de poder entrar nos textos, aquele negócio todo. Por quê? Cara, principalmente o inglês, tá? O inglês é um idioma não fonético. Isso significa que os sons das palavras não correspondem exatamente às letras escritas das palavras. Não é igual no português, que você sabe que, cara, 2 R's é som de r, carro, que o C tem esse som, o A tem aquele som. No inglês, não. Dependendo de uma sequência das mesmas letras em diferentes palavras, você vai pronunciar aquelas letras de formas diferentes. Por exemplo, essas palavras aqui, nós temos tough, though e through. Os 3 têm um G e H e todas essas pronúncias são bem diferentes. Então só pra você ter uma ideia que realmente isso acontece e tem que ficar bastante atento com isso. Quando você começa a aprender a pronúncia, tem 2 coisas muito importantes, tá? A pronúncia, a primeira coisa muito importante da pronúncia é você identificar os sons que existem no inglês. Por quê? Porque existem muitos sons que existem no inglês e que não existem no português. Então, quando você identifica que esses sons são novos, você consegue identificar lá na fala. Se não, você tá ali vendo um vídeo normal e você não identificou esses sons com antecedência, a sua cabeça vai fazer o quê? Vai colocar aquele som que não existe no português e encaixar ele no som mais próximo que existe em português. O clássico é o som do TH, que não existe em português, né? Aí o pessoal coloca a língua pra fora ali, o that, o though, o three, tudo isso. Cara, isso não existe. E aí, o que o nosso cérebro fala assim, cara, esse som eu não conheço, então ele parece com qual som? Então o that vira that, o three vira tree ou free, eles só trazem pro idioma nativo o som mais próximo. E aí você entende o som errado, você fala o som errado, isso avacalha muito. Fora que, quando você não estuda pronúncia, você aprende 2 idiomas ao mesmo tempo. O inglês falado e o inglês escrito. Lembra que eu falei que é não fonético o idioma? Então, quando você escuta uma palavra, você acha que escreve de uma forma. Quando você lê a palavra, você acha que se pronuncia de outra forma. Então, você não consegue relacionar os seus estudos de leitura com os seus estudos de escuta. São estudos diferentes. Pode ser a mesma palavra, tipo essa aqui embaixo, scheme, que é esquema. Cara, quando você tá lendo ali, dependendo, no texto você vai ler, é sheme. E quando fala scheme, lá no vídeo, no áudio, sei lá, você vai achar que escreve de outra forma, sei lá, S-K-E-A-M, acho que é assim. E não, cara, é a mesma palavra, só que como você não estudou pronúncia antes, você tem que aprender 2 vezes a mesma palavra, o que demora muito mais seu processo de fluência. E a dica número 5 é quase que um complemento da dica número 4, só que antes dele, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube, vem aprender o inglês. Você tá se divertindo, você tá aprendendo ao mesmo tempo, você tá anotando as coisas, tá vendo qual dica que você usa, qual dica que você não usa, se inscreve aqui no canal porque tem muita aula legal. Então se inscreve aqui, clica em inscrever-se e dá o like também pro YouTube entender, tipo, pô, esse vídeo é legal, mais gente tem que ver ele e tudo mais. Então deixa o like maroto aí também. E próxima dica, a dica número 5 é justamente, continuando essa lógica da pronúncia, é foque no listening, tá? Foque no listening, essa compreensão oral, você tem que focar bastante o seu estudo nela. Por quê? Primeiro, é muito mais difícil escutar do que ler, né? Escrever tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas escutar do que ler, porque ler você pode ir lá no seu tempo, aí você não sabe uma palavra, você circula, vai no dicionário. Cara, escutar é o ritmo, é ritmado. Então, você escutou ali, você não entendeu aquela palavra, distraiu, o cara já falou outra frase, você já se perdeu todo. Então essa prática de listening é muito importante, até porque a gente fica fluente numa língua de verdade quando a gente entende tudo. E quando a gente entende, a gente fala, e quando a gente entende, querendo ou não, a gente também entende por escrito, porque quando a gente tá lendo, nada mais é do que ouvir uma voz na nossa própria cabeça, e quando a gente também lê o negócio, entende, a gente escreve, e uma coisa vai levando a outra, então foco no listening. Dica número 6 é
não foque em palavras individuais, tá? Quando você for estudar novos vocabulários, expandir vocabulário, não foque só numa palavrinha, na palavra individual. Foque sempre nessa palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, dentro de um texto. O que eu vou falar aqui tem muita relação com a próxima dica que eu vou dar, que é basicamente o seguinte. Cara, você entendeu ali uma lógica do inglês. E aí você sabe falar, por exemplo, eu gosto, I like. E você sabe falar, I like chocolate. Quem acompanha minhas aulas ao vivo, quarta-feira, 7 horas da noite, sabe que eu sempre dou esse exemplo. I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Cara, você entendeu? Eu gosto. Beleza. Aí você quer falar que eu gosto de uma palavra muito bizarra. Sei lá, arame farpado. Quem gosta de arame farpado? Mas é a primeira palavra que vem na minha cabeça sempre quando eu penso numa palavra bizarra. I like... Aí você fala, putz, como é que eu falo eu gosto de arame farpado? Não sei. Aí você pode procurar essa palavra específica, não tem problema, vai no tradutor. Tenta primeiro o dicionário inglês, se não rolar, vai no tradutor também, pra você entender. E aí você vai descobrir que arame farpado se diz barbed wire. Barbed wire. Beleza? Aí você fala, I like chocolate, eu gosto de chocolate. I like barbed wire, eu gosto de arame farpado. Mas, sim, tá certo. Então você entendeu ali a lógica e trocou uma palavra com a outra. Aqui, isso não é estudar palavras soltas. Isso é você colocar uma palavra dentro de um contexto, mesmo que você pesquise ela de forma solta. Fez sentido? Sempre tente colocar as palavras, não pega tipo assim, a lista dos vegetais. Deixa eu ficar decorando aqui. Carrot, lettuce, sei lá quais outros que tem, eu não gosto muito de vegetais. Mas você pegou a lógica do negócio. E a dica número 7 segue o raciocínio, obviamente, que eu falei que tinha relação da última dica, que é não decore regras, entenda padrões. Porque é o seguinte, o idioma, o inglês, ele tem padrões, tá? Ele tem padrões, eu já expliquei, vou deixar até um vídeo aqui em cima, que é como formar frases em inglês. Esse vídeo é muito importante. Você vai entender a lógica do SVO, do sujeito, verbo, objeto, que é bem um padrão de frase da língua inglesa. Cara, você entendeu que, por exemplo, I like chocolate é eu gosto de chocolate. É a lógica do tipo, cara, então pra eu falar que eu gosto de qualquer outra coisa, eu troco chocolate por qualquer outra coisa. I like coffee, eu gosto de café. É mentira, mas é um exemplo. I like barbed wire, que eu te falei do arame farpado. E por aí vai. E se fosse você gosta de chocolate, não é mais I like chocolate, é you like chocolate. Você vai trocando pedacinhos das frases e você vai entendendo. Aí você vai perceber, cara, cada tempo verbal tem um padrão. Você vai ver que, sei lá, o present perfect tem um have, ou então um has, dependendo da pessoa. Você vai perceber que no passado você tem os regulares e os regulares. Então, isso você vai pegando os padrões aos pouquinhos e com esses padrões você vai colocando o vocabulário para poder ir alternando dentro daqueles padrões. Então não fica decorando, é sujeito, é auxiliar, aí vem o verbo principal. Cara, não é isso que vai te fazer falar inglês. Imagina, na hora que você tá querendo montar uma frase, falando com o nativo, você fala, não, calma aí, primeiro vem o sujeito ou o advérbio, ou vem o auxiliar. Qual é o auxiliar dessa vez? Cara, não adianta, não tem como você pensar assim. Tem que ser natural. Como é que você faz isso? Padrões. Foca nos padrões. Dica número 8. Cara, pouca gente faz isso, tá? Essa aqui eu sei que pouca gente faz, que é o seguinte. Meça a sua evolução no seu estudo. Ou seja, cara, tem algumas formas de medir que você está melhorando, que você está conseguindo ler textos mais difíceis, escutar mais vídeos de uma forma mais natural, entender melhor as músicas, as séries e por aí vai. Tenha alguma métrica para isso, tenha alguma forma que vai te fazer sentir isso. Por quê? Cara, quando você está começando a aprender inglês, parece que é tudo lindo, né? Porque qualquer palavra que você aprende nova, você aprendeu muita coisa. Você não sabia nada. Então, cara, aprendeu hello, putz, já fala alguma coisa em inglês. Aprendi how are you? Ou, não fala muito how are you, não. Tem um vídeo aqui sobre isso. Esse vídeo é polêmico. Mas, cara, how's it going? Que eu falo aqui sempre. Cara, aprendi isso. Beleza. Tá. Aí você vai evoluindo, cara. É muita coisa. Quando chega num nível ali intermediário, muita gente aqui deve estar nesse nível, assim. Chega num nível intermediário, você fala... Tá, eu aprendi pra caramba, eu estudei muito essa semana e eu não senti que eu melhorei. E isso desanima. Só que você não sentiu que você melhorou porque você tá sem base de comparação. É que nem emagrecer, sabe? Você tá ali fazendo dieta, fazendo exercício e você se olha no espelho todos os dias e você não acha que você tá emagrecendo. Por quê? Porque você tá se acompanhando todos os dias, então a evolução é mais difícil. Já quando você fica, sei lá, você tá fazendo dieta, exercício e tudo mais, fica 2 meses sem ver uma pessoa. Aí a pessoa te vê depois de 2 meses e olha e fala, caramba, você emagreceu pra caramba. Por quê? Daí esse impacto do antes e depois. Quando a gente tá no meio do processo, a gente não consegue isso. Então crie formas
de você medir essa sua evolução no inglês. É que nem nesse negócio de academia, emagrecimento, você tirar uma foto no espelho todos os dias, aí você compara a foto de 2 meses atrás com a foto de hoje, você fala, caramba, evolui. É essa mesma lógica, crie um antes e depois no inglês e, claro, foco no longo prazo. Nós não estamos falando de uma corrida de 100 metros, a gente não está falando de um negócio que a fluência vai vir em 1, 2 meses. É uma parada que demora muitos meses, na verdade muitos anos, para ser bem realista, alguns anos ali, pelo menos 1, 2 anos, para você estar num nível confortável, sem fazer muita maluquice dentro da sua rotina. Então, tem essa resiliência, e o que te vai te deixar manter motivado o tempo inteiro é justamente você ter uma forma de medir isso, de você sempre estar evoluindo, perceber a sua evolução. A última dica é: deixe os seus estudos divertidos, tá? Deixe os seus estudos divertidos. Por quê? Porque, cara, tudo que é chato a gente quer interromper, a gente não quer fazer, vira um sacrifício. Quando fica divertido o estudo, a gente tá ali estudando e faz parte da nossa rotina, e a gente cria hábito. Então, por exemplo, essa galera que gosta de academia, eu não entendo como uma pessoa pode gostar de ir pra academia. Pra mim isso não cabe na minha cabeça, não faz sentido nenhum, tá? Só que tem muita gente que gosta. Por que o cara gosta? Porque ele acha divertido, ele se diverte, ele se sente bem na academia, e aquilo entra na rotina dele. Ele começa a ir todos os dias. Então, cara, ele acorda, ele escova dente, ele come, ele vai trabalhar, ele estuda, ele não sei o quê, e ele vai pra academia. Faz parte da rotina dele, então deixa de ser um sacrifício. Pra isso, tem que ser uma coisa prazerosa, divertida. O inglês é a mesma coisa. Enquanto for obrigação, tiver que tocar despertador, você tem que ir lá, vou cronometrar quanto tempo que eu vou estudar e tudo mais, vai ser um sacrilégio, sei lá como eu falo isso, um sacrifício danado da sua vida pra você conseguir ficar fluente. Porque imagina você fazer isso por anos, ou então por muitos e muitos e muitos meses no ritmo muito frenético. Cara, é muito difícil. Então, você tem que transformar num hábito, e você só vai transformar num hábito se for prazeroso, logo divertido. É por isso que eu faço esse tipo de aula aqui, por isso que eu gravo no YouTube, em vez de ser aquela aula quadradona e tudo mais. Vou botar aqui pra você, este aqui é a estrutura do Simple Present. Não, eu tento aqui mais bater um papo com vocês. Na verdade, como é que eu gravo esses meus vídeos? Eu olho pra câmera e falo, cara, eu vou trocar ideia com quem me assiste. E aí, eu olho pra câmera e fico conversando com você, literalmente, mesmo quando eu falo as bobagens e tudo mais. Mas por quê? Pra deixar leve, pra deixar divertido. Eu acredito muito que isso faz toda a diferença. E quem quiser uma dica, uma recomendação de leitura para criação de hábitos, esse livro fez muita diferença na minha vida, que é Hábitos Atômicos, do James Clear, ou então Atomic Habits, se você já quiser treinar seu inglês com ele, ok? Então, te vejo na próxima aula.